Vamos conversar sobre política? Vamos conversar porque está merecendo, está precisando. Datafolha com números novos aí. Governo anunciando impostos para poder sustentar, dar sustentabilidade a programa social. Vamos dividir a tela com o deputado federal Lédio Brito. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã. Boa tarde a você, telespectador do Gazeta Entrevista, que nos assiste nesse momento. Deputado, você integra uma comissão de finanças, não é isso? Eu queria saber de você o seguinte: esse aumento do imposto sobre operação financeira, o IOF, pegou de surpresa, parece que até os economistas, alguns economistas do próprio governo. O que está acontecendo aí em Brasília? O governo não está se comunicando? O presidente Bolsonaro, que na sua campanha dizia que não ia aumentar impostos, aumentou mais uma vez impostos, né? O imposto sobre operações financeiras, o IOF. Hoje de manhã, inclusive, as pessoas que operam no mercado financeiro, estava vendo uma reportagem hoje de manhã, foram pegas absolutamente de surpresa, né? O governo, o presidente Bolsonaro, hoje as pesquisas que saíram do Datafolha mostram que a candidatura dele é inviável, porque ele perde, inclusive, para todos os candidatos no segundo turno, tem uma rejeição que é na casa de 60% de pessoas que não votam de jeito nenhum nele, e vai querer inventar ele que durante 3 anos, ao longo desses 3 anos, não teve nenhuma grande realização, né? Na verdade, é um presidente que tem se mantido só no palanque, vai tentar criar alguma forma de financiamento de espaço fiscal para fazer medidas aí que sejam populares para tentar a sua reeleição, que está muito difícil nesse momento. Agora, deputado, de uma coisa não se pode ter dúvida. Você que já integrou cargos no Executivo também sabe disso. Para você bancar um programa de governo, você precisa saber de onde vai tirar. Como é que o governo, tendo um país prestes a explodir do ponto de vista social, como é que ele pretende ampliar um programa social? Vai tirar dinheiro de onde? Também a gente precisa levar em conta esses fatores de quem está carregando o piano, né? Agora é importante dizer que é um discurso que não condiz com a prática, né? Vamos lembrar aqui o que o presidente Bolsonaro falava. Ele dizia de maneira muito clara que não ia aumentar impostos, dizia que, inclusive, e o ministro Paulo Guedes é alguém que vem do setor dos bancos, aí do setor financeiro, dizia que ia cumprir, inclusive, o teto de gastos. Inclusive, o presidente agora está com a PEC 23, eu estou na Comissão de Constituição e Justiça, que prevê o calote dos precatórios. Imagina você, tá? Pessoas que passaram anos e anos e mais anos, tiveram disputando, né, tentando receber dívidas de governos, receberam uma decisão judicial, essa decisão judicial foi para precatórios, portanto, para que seja pago um direito adquirido, e o governo está querendo dar um calote. O governo está querendo fazer isso, não é porque o presidente Jair Bolsonaro gosta de pobre, não, ele está tentando tomar medidas que, na verdade, vão favorecer ele eleitoralmente. Porque se ele quisesse ter feito, inclusive, em 2019, por que ele não fez em 2019? Se ele quisesse ter feito em 2019, ele teria feito. Mas, infelizmente, não fez. Agora, às vésperas da eleição, o povo não é bobo. Então, ele está querendo agora dar uma inflada no Bolsa Família, às vésperas da eleição, para ver se consegue se viabilizar eleitoralmente. Mas a gente sabe que os pobres estão, na verdade, no governo do Bolsonaro, são os que mais estão sofrendo, com o aumento do gás, com o aumento da gasolina, com o aumento do preço dos alimentos, com o aumento da energia agora. Está aí. Se o presidente Bolsonaro gostasse de pobre, ele mudava a política de preços da Petrobras, ele aprovava o meu projeto do gás, deputado, que está tramitando hoje na Câmara dos Deputados. Então, o presidente, na verdade, está querendo fazer proselitismo político para eleição no ano que vem, que está bem difícil para ele. Deputado, o senhor está falando que o presidente Jair Bolsonaro não gosta de pobre? Eu vou lhe perguntar, o senhor gosta de pobre? Muito. A minha luta
Ita, a minha luta na Câmara dos Deputados é uma luta por mais igualdade. Bom, A mas isso luta é. do Partido dos Deputado, Trabalhadores. quando eu estou aqui fazendo essa pergunta para o senhor e me lembrando do carnavalesco Joãozinho 30. O senhor se lembra do que ele disse? Não. Pois eu vou lembrá-lo. Ele disse o seguinte: pobre gosta de luxo. Quem gosta de pobreza é intelectual. É exatamente por isso que nós lutamos e conseguimos, inclusive, tirar mais de 40 milhões de pessoas da pobreza na época do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. É uma luta histórica do Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula e a presidenta Dilma criaram o Bolsa Família, permitiram com que milhões de brasileiros ascendessem, tivessem a condição de comer 3 vezes ao dia, tivesse a condição de fazer qualificação profissional para ter acesso a emprego. O filho da empregada, o filho do porteiro chegou a acessar as universidades. Nós acabamos com a pobreza extrema no Brasil. Então, essa é a razão de ser. Não que a gente não... É importante para a gente valorizar o empresário, é importante para a gente... há espaço para todos. O período em que o ex-presidente Lula foi presidente, ganhou o banqueiro, ganhou o empresário, ganhou a classe média e ganhou as pessoas mais pobres. Então, é possível construir um país dessa maneira. Não um país em que muitos ganham, poucos ganham muito, como nós estamos vendo aí, 40 novos bilionários, Ita. Agora, na pandemia, no Brasil, esse Brasil que nós estamos vendo aí, mais de 100 milhões com insegurança alimentar, 6 milhões de pessoas que estão há 2 anos procurando emprego, 33 milhões que estão em subempregos, 15 milhões de desempregados, 40 brasileiros se transformaram em bilionários. Então, não está certo isso. Nós precisamos mudar isso, precisamos de um Brasil mais igual. Essa é a luta do Partido dos Trabalhadores e essa é a luta do meu mandato também. O ministro Paulo Guedes, em declarações recentes, creio que no início da semana, ou há uma semana, ele condicionou essa situação dos precatórios, dizendo que se paga o precatório, não tem como bancar alguns programas sociais o ano que vem. E o ano que vem o orçamento, ninguém nem sabe como é que isso vai ser ainda, né? Como é que está isso aí, deputado? O governo, é isso que eu acabei de falar, o governo está tentando aprovar essa PEC, a PEC 23, para criar um espaço no orçamento para fazer as suas medidas eleitoreiras. E uma das medidas que foi tomada foi essa do IOF, que procura garantir o Bolsa Família de R$300 agora para o mês de novembro e o mês de dezembro. Mas essa situação é uma situação que você dá um calote em várias pessoas que ficaram anos na justiça e prejudica, inclusive, a educação. Nós temos precatórios aí, decisões judiciais da época do Fundef, que, inclusive, atinge professores. Então, é um absurdo o governo tentar pagar essas dívidas em mais 10 anos de pessoas que ficaram até há mais de uma década recebendo, unicamente para fazer o que ele não fez, que é ajudar as pessoas que mais precisam, que estão com tantos problemas hoje. Se não fosse a pandemia, não tinha auxílio emergencial. Se não fosse o parlamento brasileiro, lembra que o presidente tinha uma proposta de R$200, nós conseguimos um auxílio emergencial de 600 e um auxílio emergencial de R$1.200. Então, o governo, essa não é uma vontade política do governo, trabalhar pelas pessoas mais pobres. Ele está fazendo, inclusive, esse aumento de imposto e tentando dar calote nas pessoas que têm direito adquirido de receber esses precatórios, exatamente para fazer uma medida eleitoreira, porque as pesquisas estão mostrando que o governo, a popularidade do presidente Bolsonaro, ela não vai permitir com que ele se reeleja. Deputado, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu vou colocar aqui uma situação que aqui no estado do Acre, ela está ficando uma situação, a cada mês que passa, a cada bimestre, a cada trimestre, ela vem piorando. E é um problema, que é um fantasma antigo, velho, muito velho.
Eu estou falando a respeito da hanseníase, deputado. Volta a assustar o Acre esse problema. E eu vou lembrar aqui. Deputado federal Léo de Brito.